Enquanto você tava distraído com o Mundial de Clubes, a gente teve uma Eurocopa. E na verdade não uma, mas três. Tanto a Euro Sub-17, quanto a Sub-19, quanto a Sub-21 tiveram as suas edições de 2025 terminando agora há pouco. E como essas competições costumam revelar grandes jogadores, a gente separou alguns dos maiores destaques para falar sobre. São jovens que brilharam agora nesses torneios de base, que em breve podem estar brilhando aí nas seleções principais e também de repente em clubes grandes, né? Vem comigo então conhecer o futuro do futebol, começando com a Euro Sub-17. Em Euros Sub-17 passadas, a gente já teve alguns jovens brilhando que talvez você conheça, né? Jadon Sancho, Rodrigo Mora e um tal de Lamine Yamal. Atualmente ela é um torneio de tiro curto, foram dois grupos com 4 seleções, em que os 2 primeiros de cada grupo passam direto para semis. E agora em 2025 a gente teve Portugal indo até a final e sendo campeão pela terceira vez, metendo 3-0 em cima da França na final. E para chegar lá, os Tugas contaram com o brilho de Rafael Quintas. Esse cidadão tem 17 anos e foi capitão da seleção portuguesa, marcou o primeiro gol do torneio contra a Albânia e foi campeão no final. Ele joga no Benfica, atuando como volante e sabe passar e fazer lançamentos muito bem, descrito como um guri que já se destaca por trabalhar bastante e ser determinado mais do que a maioria da molecada. Um treinador dele no Sub-14 disse que o estilo dele é parecido ali com o do Busquets, embora o próprio garotinho tenha dito que se inspira mais no João Neves. Parece que o pessoal da base, tanto na seleção quanto no Benfica, enxerga no Rafael Quintas um líder nato e por isso internamente os outros guris ali apelidaram ele de presidente. Não à toa ele foi escolhido o melhor jogador da Euro Sub-17 e foi humildão ali dizendo que não teria conseguido sem o restante do elenco e o staff da seleção. Portanto, tenho que lhes agradecer muito. Então, pelo menos assim, superficialmente, parece que é um garoto que tem a cabeça no lugar. E é aquela coisa, né? Uma boa Euro Sub-17 não garante o futuro de ninguém, mas ele já é titular do Sub-19 do Benfica e ele joga no Benfica. Então não vai surpreender ninguém se nessa temporada agora ou na próxima ele começar a jogar no profissional, chamar atenção e depois ser vendido pra uma bolada, aí talvez sendo rotulado alguma coisa tipo o Rodri português ou algo assim, né? Quem também esteve nessa final defendendo a França e tomando de 3-0, né? Foi o Gylian Inguessan, que além do belíssimo nome, também parece ser um grande brocador. Nessa competição ele meteu um gol de canhota contra a Alemanha, 2 de direita contra a Albânia e o gol da vitória contra a Bélgica de cabeça, terminando como vice-artilheiro da Euro. Não à toa, jogando pelo clube dele, né, o Saint-Étienne, nessa temporada 24-25, ele se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo nas top 5 ligas europeias na temporada, né, com apenas 16 anos. O Inguessan foi descrito como um atacante rápido e completo que pode atuar também caindo pelas pontas. E depois que ele mostrou potencial, o Saint-Étienne não perdeu tempo e foi rapidinho ali pra dar um contrato com o gurizão até 2027. Aí se ele vai conseguir se destacar no clube é outros 500, a gente não sabe, até porque o Saint-Étienne acabou de ser rebaixado de novo para a segunda divisão, então na segundona tem aquela coisa, né? Talvez seja uma competição um pouco mais fraca para ele poder se destacar mais, mas ao mesmo tempo também fica mais longe dos holofotes, então vamos ver o que vai acontecer. Por falar em artilheiro da Euro Sub-17, quem ficou em primeiro na lista é um guri chamado Samuel Inácio e ele tem uma história bem interessante, isso porque ele vem de família brasileira. O pai dele é brasileiro e atende pelo nome de Piá, mas começou a jogar na Atalanta e fez a carreira inteira na Itália. Aí o filho, que é o Samuel Inácio, também começou na Atalanta, mas mesmo ainda estando na base e tendo apenas 17 anos, já deu um passo à frente na carreira e foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2024. Ele foi descrito como um cara que prefere começar as jogadas mais pela ponta e afunilar a partir dali, entrando na área ou servindo os atacantes. Nessa Euro Sub-17, ele defendendo a Itália, jogou de atacante e de meio atacante, meteu gol em todos os 4 jogos que participou, fechando com 5 ao todo sendo artilheiro, e isso aí fez com que, pra minha surpresa, ele tenha sido incluído no elenco do Borussia Dortmund que foi pro Mundial de Clubes. Ele não entrou em campo, é verdade, mas talvez isso pode ser uma indicação de que, quem sabe, ele não tá tão longe de receber a sua estreia no profissional. O guri aparentemente tem como ídolos aí Neymar e De Bruyne, e como um bom jovem dessa nova geração, disse que sonha
em ganhar a bola de ouro. Calma, garoto, cada coisa, um passo de cada vez. Primeiro tu estreia pelo profissional, vai devagarinho, cara. Se tu tá mirando já lá no futuro, uma parada quase impossível, ao invés de, né, no próximo passo tá na tua frente, pode dar ruim. E o Samuel Inácio, então, é metade brasileiro por causa da família, metade italiano porque nasceu e cresceu lá, joga na Alemanha, então já é um cara com uma multiculturalidade bastante interessante. E o próximo da lista é ainda mais, se liga na história do cara, que é realmente cheia de pontas. O nosso último destaque da Euro Sub-17 chama Alejandro Gomes Rodrigues, um garoto que nasceu na Venezuela, passou pela seleção da própria Vinotinto e também na seleção de Portugal na base, mas defendeu a Inglaterra nessa Euro Sub-17, o que não é à toa, né, porque ele realmente se mudou pra Inglaterra quando era novinho e cresceu lá basicamente, fez a carreira de base dele no Southampton, antes de se mudar pro Lyon em 2024. E aí quando foi apresentado no Lyon, perguntaram pra ele assim: pô, Alejandro, qual é o teu estilo? É rápido, né, driblador, tu fica mais na área, tu faz gol de cabeça? Não. Well, I score a lot of goals. Tá ligado? O cara deu meio que uma resposta meio Romário assim, sem querer, né? Na Euro Sub-17 ele meteu 4 buchas, sendo vice-artilheiro conjunto do torneio, e num dos gols contra a Itália dá pra ver ele marcando realmente um golaço, né? Ele dribla pra um lado, entorta o zagueiro pro outro antes de finalizar, enquanto depois o doblete dele veio num gol mais de centroavante camisa 9 mesmo. E agora no finalzinho da temporada 24-25 ele chegou a estrear pelo profissional do Lyon, recebendo seus primeiros minutos ali. E o Alejandro é um daqueles guris que tem números na base estratosféricos, sabe? Tem uma reportagem do Gol que diz que ele fez 334 gols em 136 jogos na base do Southampton. Difícil saber a veracidade disso aí, mas a gente sabe que esses números assim completamente escandalosos na base não necessariamente significa que o cara vai conseguir ter o mesmo desempenho no profissional, mas o fato é que depois ele estreou na Premier League 2, que é uma competição sub-21, quando tinha apenas 15 anos e marcou um gol logo de cara. Não é garantia de nada, mas é mais uma jovem promessa pra gente ficar de olho. E agora a gente sobe de categoria e vai pra Euro Sub-19, que é uma competição que também não é fraca em revelar jogadores, beleza? Por lá, por exemplo, brilharam o Trincão em 2018 e o próprio Gyökeres em 2017. O formato é igualzinho o da Euro Sub-17, 2 grupos, aí 4 semifinalistas, e a final, que quem ganhou foi a seleção da Holanda, derrotando a Espanha por 1-0 com gol contra. E o grande destaque do torneio foi o Kees Smith. Ele é um holandês que joga de segundo volante nas categorias de base do AZ Alkmaar e que já tá chamando a atenção do Real Madrid. E ele já tem 19 anos, né? Então ele tá num progresso já bem superior a essa garotada do Sub-17 que a gente comentou. Inclusive já tem idade pra tirar carteira de motorista e tal. E até estreou pelo AZ Alkmaar há mais tempo atrás, na temporada 23-24 ainda, quando atuou em um joguinho. Pra temporada 24-25, aí ele ganhou mais experiência ainda e o AZ foi colocando ele pra jogar holandesão, Copa da Holanda e até Conference League, acumulando minutos em 30 partidas e até fazendo seus primeiros 2 gols como profissional. E no primeiro, inclusive, cara, que golaço, hein? Ele simplesmente humilha o zagueirão brazuca Rodrigo Becão do Fenerbahçe. E essa experiência no primeiro nível do futebol holandês lá pelo AZ, né, com certeza contribuiu para ele já estar um pouco mais desenvolvido e se destacar demais ali nessa competição Sub-19. O Kees meteu gol nas 4 primeiras partidas da Euro e só não brocou na final porque não quis. Mas mesmo assim ele foi eleito o melhor jogador da final também, tá? Então tu pensa, esse garoto Kees Smith, melhor da final, artilheiro conjunto do torneio, campeão e ainda eleito o melhor jogador da Euro Sub-19 como um todo. O cara simplesmente zerou a competição, né? Uma conta especializada em futebol de base, o Scouted, rasgou elogios pro guri, dizendo que ele jogou de 10, armando o time e correndo sem parar com dedicação todos os minutos em que esteve em campo. E além da Euro Sub-19, esse é um guri que já tinha chamado a atenção nas redes sociais nos últimos anos por algumas coisas bem curiosas, tá? Primeiro, ele tava participando de um campeonato de 5 para cada lado, onde fez um gol bem inteligente chutando a bola na parede, mostrando que pensa diferente, né? E a gente pode ver na foto aí que pelo jeito ele foi eleito o melhor jogador dessa brincadeira, e pelo que eu tô tentando entender aqui, eu acho que ele ganhou uma cafeteira de prêmio. Pãozinho com cafezinho?
E outra vez um gol dele rodou a internet também, porque pela Youth League, que é como se fosse a Champions da base, né? Ele meteu o gol que o Pelé não fez contra o Barcelona. Isso tudo fez supostamente Real Madrid e Liverpool estarem batalhando pela contratação do guri, que respondeu os rumores de forma muito cautelosa e madura na minha visão. Ele disse que nesse momento ele precisa jogar o máximo que puder na carreira e que portanto deve mesmo continuar no AZ Alkmaar. A gente nunca sabe, né? Porque às vezes o cara fica no seu clube pra ganhar mais minutagem, pra ganhar mais performance antes de ir pra um gigante, e aí acaba que a carreira dele toma um rumo negativo, né? Ele se lesiona, acaba perdendo a oportunidade de ir pra um clube grande, e essa oportunidade nunca mais volta. Pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu sempre acho legal quando um guri ele resolve ficar, né, mais tempo no seu clube ali original, terminar de se desenvolver ali, e só quando ele tá mais pronto pra dar esse próximo passo, aí ele realmente dá, já chegando no próximo clube com mais potencial pra ter uma vaga no time, entendeu? E assim, tem muito jogador que a gente não sabe direito se vai vingar ou não, né? Inclusive vários que eu falei nessa lista aqui, mas esse Keith Smith, tu olha os lances dele e, cara, realmente ele parece ser extremamente talentoso. Vamos ver, né? E finalmente a gente chega na Eurocopa Sub-21, então, que é um pouquinho mais complicada, porque assim, não querendo criticar nenhum desses caras que a gente vai falar aqui, mas se eles estivessem já jogando assim, o fino da bola, eles estariam na seleção principal e não na Sub-21, né? É só tu pensar, ninguém viu o Musiala, Yamal, Jude Bellingham jogando a Euro Sub-21 nesse ano de 2025, porque esses caras já estão absolutamente prontos, eles estão torando no profissional. Mas de qualquer maneira a gente vai passar aqui porque são caras jovens sim, de muito talento sim, que podem ainda despontar num nível mais acima na carreira. O único problema, entre aspas, é que vários deles vocês já conhecem, tranquilo? E só pra não dizer que eu não falei, a Euro Sub-21 também teve aquele mesmo formato das outras, tá? E na final a gente teve a Inglaterra sendo campeã, batendo a Alemanha por 3-2. Um dos grandes destaques foi o atacante alemão Voltemada, que teve aí a temporada dos sonhos, né? Pelo Stuttgart, ele brilhou na Bundesliga e ainda meteu gol na final da Copa da Alemanha, sendo campeão, né, com o time dele, além de artilheiro dessa competição. E pra melhorar, no fim da temporada ele fez a sua estreia pela seleção principal da Alemanha e de quebra, como se já não tivesse sido tudo perfeito pra ele, ainda atraiu o interesse do Bayern de Munique na sua contratação. O Voltemada é daqueles atacantes altos, mas que tem agilidade e capacidade de drible, né, conseguindo usar essas vantagens aí pra meter 6 gols nessa Euro Sub-21 e sair como artilheiro da competição, marcando em todos os jogos em que jogou, exceto na final. O valor de mercado dele já foi para as alturas e certamente é um cara que vai estar jogando num time maior aí muito em breve, né? Agora, o curioso é que o Voltemada já tem 23 anos. Ele é mais velho que o Musiala, por exemplo, né? Como é que pode? O que esse cara tá fazendo na Euro Sub-21? É que o recorte de idade é o seguinte: para participar da Euro Sub-21, o cara tinha que ter 21 anos ou menos no início das eliminatórias, que começaram lá em 2023, beleza? Eles fazem isso para que o jovem possa participar de um ciclo completo de preparação para uma grande competição, né? Jogando as eliminatórias inteirinha e depois a Euro inteirinha, sem correr o risco de estar ali no meio das eliminatórias, aí faz aniversário, opa, tem que sair fora da seleção, entendeu? E se o Voltemada foi o artilheiro do torneio, o melhor jogador, esse aí é figurinha carimbada já no futebol europeu, é o Harvey Elliott, do Liverpool. Eu vou passar rápido porque vocês já conhecem, né? O Elliott tá com 22 anos e já tem ao redor de 150 partidas pelos Reds, então é um jogador que tem uma boa experiência, apesar de ser jovem. E lá no Liverpool, ele muitas vezes foi trazido para jogar no meio campo, tá? Só que a posição original, digamos assim, do Elliott é mais na ponta direita, e foi assim que ele jogou pela seleção da Inglaterra Sub-21, decidindo não só nas quartas de final, como também metendo um doblete nas semis e mais um golzinho na final. Com isso, ele foi eleito o melhor jogador da Euro Sub-21 e também terminou como vice-artilheiro. A gente sabe que o Elliott é um guri de muito talento, mas assim, a competição lá no Liverpool atualmente é meio brutal, então para ele sempre foi muito difícil conseguir galgar o seu espaço no time titular, né? Ele conseguiu eventualmente uma partida ou outra, mas nunca com uma grande sequência, ele nunca foi considerado um titular do Liverpool. Quem sabe depois de botar a Euro Sub-21 no bolso, ele consiga decolar, né, ainda mais no profissional, mas eu creio que ele pode ser o tipo de jogador que talvez precise se mudar para outro clube para poder jogar com mais frequência, né? Agora, o que eu não falei para vocês é que o Elliott foi campeão agora com a Inglaterra, né? Mas ele já tinha sido campeão dessa mesma Euro Sub-21 lá em 2021.
2023. Então o cara é bicampeão consecutivo. E o outro jogador inglês que conseguiu esse feito junto com o Elliott atende pelo nome de Charlie Cresswell. Ele é zagueiro e foi pilar defensivo dessa seleção inglesa, jogando todos os minutos possíveis na competição, sendo o jogador com mais afastadas de bola e mais duelos vencidos, no que a BBC descreveu como um desempenho praticamente sem erros nessa Eurocopa. Ele tinha sido vendido do Leeds pro Toulouse, da França, né? E feito uma boa temporada 2024-25 por lá, mas agora com 22 anos parece pronto já para dar o próximo passo, quem sabe um retorno pro campeonato inglês. Aparentemente tem vários clubes da Inglaterra e da Itália de olho já no Cresswell, que não é aquele do West Ham lá, que já é um jogador veterano, beleza? Não confunda. E a gente fecha a nossa lista então com um jogador que também já é um pouco mais conhecido pelo que ele fez nessa temporada, que é o Giovanni Kenda. Esse miúdo tinha 17 anos quando estreou pelo Sporting no primeiro jogo da temporada 2024-25, metendo gol na final da Supertaça contra o Porto. A partir dali, ele, que é um ponta canhoto, se tornou titular dos Leões praticamente a época inteira, geralmente atuando aberto pela esquerda ou fechando o meio de campo pela direita. E não é à toa que ele conseguiu tanto espaço, né? Esse aí é outro que tu vê assim ele jogar e realmente é meio absurdo o controle de bola que ele tem. Ele dribla muito bem, tem uma velocidade grandiosa e boa técnica, né? Não à toa já foi convocado para a seleção portuguesa principal, apesar de não ter entrado em campo, né? E também não à toa, mais uma vez, o Chelsea já fechou a contratação dele em março de 2025 por 44 milhões de libras, mesmo com a chegada do guri em Stamford Bridge estando marcada apenas para o início da temporada 2026-2027. E bom, na Euro Sub-21, né, uma categoria acima da que ele deveria estar, afinal no momento ele tem 18, né, deveria estar jogando Sub-19 em teoria. Ele foi o melhor jogador de Portugal, atuando como ponta direita e metendo 3 gols e 2 passes para gol, fazendo o pessoal do 365 Scores cravar que ele tem potencial de bola de ouro. Calma, rapaziada, mas realmente ele é bola, né? Enquanto uma jornalista portuguesa cravou que o Chelsea pagou barato, disse que a transação aí foi uma barganha e que em coisa de 2 anos ele vai estar valendo o dobro ali dos 44 milhões, né? Veremos, mas com certeza esse aqui parece ser uma joia absoluta, né? Com 18 anos, o caminho parece brilhante pro jovem Kendinha. E a gente destacou 9 atletas aqui, mas com certeza deve ter muito mais, né? Como por exemplo o francês Jaoui Cissé ou o goleiro georgiano Luka Karatishvili, que a gente viu coisas boas sendo ditas sobre esses guris também, né? E competição de base é uma coisa meio complicada, porque, cara, simplesmente a gente não tem tempo, né? A gente já tá com diversas competições do profissional ali acontecendo, mal se tem tempo pra parar e assistir alguma coisa do Sub-17, Sub-19, Sub-21. E além disso, muitas vezes é difícil encontrar informações mais aprofundadas, tá? Mas ó, da outra vez que a gente fez um vídeo assim, foi sobre a Copa do Mundo Sub-17 e lá atrás a gente falou do Estevão naquela época, que não tinha esse destaque que ele tem hoje, né? E do Etcheverry. E hoje ambos estão brilhando aí, cada um à sua maneira, surgindo pro mundo agora. E aí, cara, é o seguinte, eu falei de 9 jogadores, você vai nos comentários e me diz qual que você acha que vai vingar mais, fechou?